E os países que fazem parte da OTAN, Aliança Militar Ocidental, estão reunidos nesse momento para o segundo dia de reuniões em Madrid. E a Finlândia e a Suécia vão ser formalmente convidadas para entrar na OTAN. Foi o que disse o secretário-geral da organização hoje mais cedo. A adesão desses países é consequência da guerra na Ucrânia. Só foi possível depois que a Turquia anunciou o apoio a essa medida. Então, como eu disse, são 9h52 em Brasília, 1h52 em Londres, que é para onde a gente vai agora conversar com a Cecília Malan, que traz outras informações para a gente. Cecília, já boa tarde para você. Bom dia, Eric. Bom dia a todos. Bom, o secretário-geral da OTAN disse que Putin queria menos OTAN e que agora vai ter mais na fronteira dele. Para Jens Stoltenberg, o convite à Finlândia e Suécia representa um dia histórico para a aliança, que enfrenta a mais grave crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial. Ele prometeu trabalhar para finalizar o mais rapidamente possível o processo de adesão dos dois países. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pediu hoje, no segundo dia do encontro, mais gastos militares aos sócios e disse que a conferência deve focar no reforço militar no leste europeu. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o aumento da presença militar americana na Europa, que inclui um quartel-general na Polônia. As negociações para a adesão dos novos sócios só foram destravadas depois de a OTAN fazer concessões à Turquia, que vetava a entrada dos países nórdicos. O presidente Recep Erdogan deu o sinal verde depois de ganhar a promessa de que Suécia e Finlândia vão analisar melhor os pedidos de extradição de militantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que a Turquia considera terroristas. Os dois países nórdicos também não vão mais se opor à venda de armas para a Turquia. O presidente ucraniano falou agora há pouco aos líderes da OTAN num discurso virtual. Zelensky repetiu que precisa de mais armamento e dinheiro para enfrentar a Rússia e alertou que as ambições de Moscou não se limitam à Ucrânia. Putin quer ditar uma nova ordem mundial. Ele alertou. Volto com vocês aí no estúdio. Cecília, querida, ainda falando sobre o presidente ucraniano, né? Ele divulgou imagens de um míssil, né, russo, pouco antes de atingir aquele shopping, né, que a gente falou aqui, né, na cidade de Kremenchuk, né, que fica ali no centro do país. Foi na segunda-feira, uma cena trágica, né, da guerra, atingiu vários civis, enfim. E essa imagem, de uma certa forma, desmente, né, o que apresentou ali o governo russo. Bom dia para você. Desmente sim a versão russa, Beth. Pelas características, especialistas em armas dizem que se trata do míssil de longo alcance KH-22, desenvolvido nos anos 60 durante a Guerra Fria e que foi projetado para atacar navios de guerra. O Ministério da Defesa russo tinha dito ontem que havia disparado mísseis contra um depósito de armas enviadas pelo Ocidente e que a explosão das munições teria provocado o incêndio no shopping. Mas as imagens capturadas por câmeras de vigilância que a gente vê aí agora mostram claramente o míssil russo atingindo o shopping em cheio. A explosão matou pelo menos 18 civis e feriu mais de 50, 36 pessoas seguem desaparecidas. Outras imagens mostram pedestres em pânico num parque ao lado do shopping quando sentiram o impacto do míssil. O presidente ucraniano afirma que o objetivo da Rússia foi matar o maior número possível de pessoas numa cidade pacífica, longe das linhas de frente. O Kremlin continua negando que ataca alvos civis. Hoje a Ucrânia afirmou que 3 pessoas morreram quando outro míssil russo atingiu um prédio residencial de Mykolaiv, no sul do país. E mais uma vez o Ministério da Defesa russo apresentou uma versão alternativa, disse que atacou um centro de treinamento de mercenários estrangeiros perto da cidade. Camila. Cecília, continua com a gente, por favor, porque agora eu quero incluir novas informações aqui. Tem uma outra notícia importante no nosso radar, justamente aí na Europa. Quase 8 anos depois, juízes vão bater um martelo sobre o veredito final do maior ataque terrorista nos últimos anos na França e que deixou profundas cicatrizes na população. Na noite do dia 13 de novembro de 2015, uma ação coordenada com bombas e tiros em um café no Bataclan e ao redor do Stade de France matou 130 pessoas em poucas horas, né? A gente cobriu muito isso aqui na Globo News. A sentença vai ser anunciada pelo Tribunal francês ao meio-dia, horário de Brasília,
E o jihadista Salah Abdeslam, o único integrante vivo do grupo que espalhou terror naquela noite, pediu desculpas às vítimas e aos familiares. Eu volto com a Cecília, já com esse contexto, né, Cecília, porque é um julgamento histórico por inúmeros motivos, né? Um deles é a duração desse processo. Quais detalhes você traz mais para a gente, por favor? É chamado de julgamento do século, Camila. Foram 10 meses de julgamento e a decisão, como você disse, da Justiça Francesa está prevista para hoje à tarde. No banco dos réus, o francês Salah Abdeslam, o único terrorista que participou diretamente dos atentados terroristas de novembro de 2015 em Paris e sobreviveu. A gente lembra que ele foi preso em Bruxelas depois de ficar 4 meses foragido e chegou a ser considerado o homem mais procurado da Europa. Os promotores pedem a sentença mais severa do Código Penal para Abdeslam, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Poucas vezes essa sentença foi aplicada no país. Já a defesa tenta evitar o que chamou de pena de morte lenta, alegando que ele desistiu de acionar o colete de explosivos que usava. Segundo as autoridades, Abdeslam era o responsável pela logística dos ataques e foi identificado como a pessoa que alugou o carro usado pelos autores do ataque mais fatal daquela noite. Só na casa de show Bataclan, 90 pessoas foram mortas. Ao todo, 130 vidas foram interrompidas no maior ataque em solo francês em tempos de paz. O plano foi executado por 10 terroristas, sendo 9 suicidas. A maior parte tinha 20 e poucos anos à época. Eles foram criados na França e na Bélgica e tinham retornado de campos de treinamento do grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria. O grupo reivindicou o ataque na mesma noite. Durante o julgamento, sobreviventes deram depoimentos detalhados, emotivos. Parentes das vítimas falaram do luto que não termina e cúmplices dos terroristas também foram ouvidos. 10 estão presos, acusados de fornecerem armas e carros ou de ajudarem no planejamento da matança. Um sobrevivente francês disse que tinha poucas expectativas quando o julgamento começou, mas que agora sente orgulho do que foi alcançado. A justiça está sendo feita e posso finalmente seguir com a minha vida, ele disse. A sentença deve ser lida pelo juiz Jean-Louis Perrier depois de 148 dias de processo. Vamos acompanhar hoje à tarde. Volto com vocês aí no estúdio. Isso mesmo, né? Vamos acompanhar porque, como disse o parente da vítima, né? O luto não termina enquanto essa sentença não é dada, depois de tanto tempo, né, Cecília? Muito obrigada, viu? Ótima quarta-feira para você por aí.